Olá, pessoal. Pessoal, dando continuidade aqui à nossa maratona de processos ágeis, né, no meu canal. No vídeo anterior eu falei sobre a engenharia de multiagentes sobre a governança AFE. Expliquei lá no vídeo anterior e nós estamos dando continuidade aqui. Expliquei um pouco sobre acelerando a inovação sem perder o controle. E a gente está fazendo a implantação aqui de uma empresa, né, um estudo de caso da empresa Advance BR, para a gente utilizar a arquitetura ali, utilizar a arquitetura de agentes sem perder, né, o processo definido da empresa, Scrum, Kanban ou processo de governança de qualquer segmento de mercado. Então, pessoal, dando continuidade, a gente parou aqui que a gente entendeu um pouco sobre a arquitetura nativa de como uma empresa anda ali num processo monolítico ou legado ou um processo que é definido por pessoas, né? E aí entre os agentes no nosso dia a dia que já está trabalhando, os agentes aqui não é só robôs, viu, pessoal? Agentes é para um departamento também específico que utiliza, por exemplo, para departamento de projetos, para um notebook LM, utiliza ChatGPT, utiliza para material escola, enfim, dependendo do segmento, tem vários agentes. Os agentes aqui não só coloque aqui como agentes relacionados a muito ali, agentes de baixo nível que a gente fala, né, para codificação. Vai ter também, eu vou falar aqui sobre engenharia de software, mas eu quero englobar aqui todos os tipos de agentes que você pode adaptar no seu processo de negócio. Então, é uma visão macro, certo? Não a baixo nível. Então, a gente tem uma escalabilidade total de demandas ali na nossa empresa. A gente vai ter que filtrar a, na empresa os processos que são que depende muito que independe, né, de processos monolíticos e depende muitos de serviços. São serviços que dependem muito de escalabilidade, depende de muita demanda. E aí a gente vai delegar isso para os agentes, sem perder a nosso controle, que eu falei no vídeo anterior. Ok? Então, no próximo slide aqui, eu vou fazer o seguinte. A gente vai falar aqui sobre. É isso que eu queria chegar. A implantação de uma empresa Advanced BR, que é a gestão de frotas aqui que a gente está aplicando, já tem uma implantação de um processo definido. E aí a gente está adaptando os multi-agentes, né? Certo? Então, humano no comando, pessoal. E o pipelines de muitos agentes. Vamos lá. Esse conceito aqui de pipelines e muitos agentes, dependendo da área do setor de governança que você ou dependendo da área de desenvolvimento que você dependendo do setor ali, que independente, esse conceito de pipeline está relacionado à engenharia de software, mas não só isso, né? Em inglês, pipeline significa ciclos, né? Vários ciclos ali em seguida. Nós não podemos perder o comando das coisas. Umas leis. Por quê, pessoal? As leis do mundo são baseadas em seres humanos. Existem leis de máquina, né, internacional que estão sendo criadas novas aí. Mas as leis são seres humanos. Então as leis são aplicadas ao ser humano, independente que a máquina que a gente está utilizando. Então os processos que a larga escala foram implantados de grandes empresas que demandou muito valor, esses processos semi-ISO, que ainda estão implantados, não pode perder espaço no mercado. Por quê? Porque esses são processos, pessoal, que geram muito valor e dependeu muito tempo para a implantação. Temos que ter uma adaptação. Eu estou utilizando um exemplo Safier, mas tem vários. Adaptação, ok? Então aqui o humano no comando, eu não deixo isso. Eu sou engenheiro de software, né? E atual, também não só nessa área de desenvolvimento, na área, mas também eu busco adaptar a empresa ali para que a gente possa agregar valor à empresa, certo? Utilizar. Mas como a gente vê que as coisas estão, um mercado que está bombando ali, a gente tem que ver se aquele mercado está bombando, vai ser adaptável ali dia a dia. E se aquilo ali vai surgir um boom de exceções e de risco também para a empresa. Não é só aplicar na sua empresa, certo? Porque é isso que vai acontecer. Futuramente, os muitos agentes, se não tiver um controle, vai ter muito problema. Vai ter problema de lavar dinheiro, vai ter problema de. Vai ter, pode crer. Eu tô aqui já profetizando. Eu gosto da Bíblia, mas estou profetizando futuramente. Por quê? Porque o controle vai ser difícil. Se o governo, o Senado Federal lá, não construir uma lei que tenha uma secretaria que vai futuramente, vai ter muito problema. E se você delegar, por exemplo, financeiro, alguma coisa para os agentes, ele pode fazer problema, pode fazer merda. Eu vou dizer logo assim, desculpa aí o palavrão. Enfim,
Mas a gente aqui, voltando para esse slide, eu vou propor aqui, eu estou falando essas coisas para a gente ter insights e entender que a vida não é só essa caixinha aí de que a gente vai na internet, poxa, já tem um site boot, pô, vai lançar um novo site boot. A gente, quando vai para academia, a gente tem que ter voltar aquele passado ainda. Porque a gente não é só lançou um produto no mercado e aquilo tem que ser adaptado rapidamente. Existem muitas coisas que já foram definidas, que está em andamento e vai ter impacto, certo? Então, aqui, pessoal, o humano, ele vai ser sempre o arquiteto. Pode ser um humano aqui numa área de segmento de engenharia civil, vai ser o arquiteto, vai ser o engenheiro, pode ser um líder de governança ali, ele vai ser o governante, ele vai estar na frente, certo? Pode ser um líder ali do setor, do departamento da sua empresa, dependendo do segmento, ele vai ser o líder. O ser humano vai estar sempre na frente. Só que a gente tem que propor, o ciclo vai ser o seguinte de multiagentes, dessa empresa que a gente vai implantar aqui. Vai ser humano, ele vai ser o arquiteto sempre, ele sempre vai estar ali. Mas só que ele vai precisar de aprovação antes e execução. E aí propõe o humano aprovar seus processos. Porque o agente, ele na verdade é só um autoagente, ele é só um executor das coisas, das tarefas. Certo? Então, o agente vai propor aqui, ó, eu tenho uma proposta para você aqui de desenvolver isso, desenvolver soluções, de fazer isso tudo. E aí, humano? E aí, arquiteto, engenheiro? Dependendo do segmento, pode propor uma arquitetura, dependendo da engenharia de software aqui, nesse caso a gente está na engenharia de software aqui, propor um segmento de logística. E aí, você gostou? Aprovou? O ser humano aprovou. E aí começa o desenvolvimento. Então vai ter esses fluxos e esses ciclos. É que o pessoal está adotando muito externamente, lá na China, estou vendo aí, né, criando muitos frameworks. Mas eu peguei esse insight, estou trazendo aqui para o canal, com esse objetivo, para que a gente tenha essa mentalidade e saber que os fluxos de processos precisam ser adaptados. Então, o fluxo de pipeline de muita gente dessa empresa de BR, desse estudo de caso, que foi muito legal, foi aprovado, está em andamento aí, vai ser dessa forma, foi dessa forma e está sendo dessa forma a aprovação, ok? E aí, pessoal, no nosso estudo de caso aqui, nosso cenário, após esse fluxo de pipeline, aqui neste caso o ser humano vai pedir aqui ao agente que é isso que é feito, né, no prompt de comando e tal, e aí o agente vai gerar a proposta e vai aprovar. Depois disso, nós temos que fazer o seguinte: antes de iniciar qualquer coisa, a gente tem a organização do trabalho ali e a força de trabalho digital, com Meta, GPT, entre outros. Quando a gente tem a força de trabalho, a gente tem a demanda de trabalho. Quando a gente faz o projeto, a gente tem a carga horária ali que a gente vai ter a força de trabalho para determinado projeto, né? Então, o gerente de projetos vai estar sempre na frente. A fábrica de projetos, hoje em dia, as empresas não vai perder espaço. Eu creio, né? Só se mudar aí. Mas só que você vai ter ali engenheiros IAs, né? Que vai escrever o código. Ou engenheiro aqui no lugar da IA, mas vai ter um engenheiro ali base. Vai ter um IA que testa e valida, que é o QA. E vai ter o arquiteto que define a estrutura. Então a gente vai estar simulando aqui uma estrutura organizacional de uma fábrica de software agora para a Advance BR. Estou vindo agora para o segmento de fábrica de software, certo? Não agora numa visão macro. Então o gerente de projeto ele vai fazer toda a arquitetura ali, mas só que o engenheiro, nós engenheiros, a gente vai escrever e dar prompt os agentes, ele vai escrever todo o código ali. Só que esse processo aqui vai ter uma interação com o gerente de projeto, interação com o engenheiro, o ser humano, o QA, mas só que os agentes vão estar trabalhando. A produção e a força de trabalho vai aumentar, né? E os resultados vão ser mais rápidos, mas vai ter o controle nessa interação, então sempre vai existir, certo? Só que a gente tem que deixar o seguinte aqui, esse insight, que a governança, os papéis rígidos e a orquestração devem ser centralizadas. Porque isso vai surgir, isso vai ter o controle. Lembrando, a gente vai delegar os agentes, mas a gente não vai perder o controle sobre eles. E ninguém quer perder o controle sobre nada da sua empresa. Você confiar no... Muitos estão confiando num carro automático aí e tá dando problema, né? Enfim.
Mas esse é o nosso papel aqui dessa empresa, Advance BR. Então a gente implantou dessa forma. A gente vai ter um gerente de projeto ali, o engenheiro vai estar escrevendo um código, validando, né? Vai estar testando e os agentes ali produzindo. Essa é a nossa intenção. Depois disso, a gente vai ter ferramentas de orquestração e produtividade. Por exemplo, a gente vai ter, já que tem ali uma produtividade, nós vai ter específicos agentes trabalhando, né, fazendo análise, fazendo teste, fazendo deploy. Por exemplo, aqui tem uma imagem específica que fala aqui, ó, um agente fazendo uma orquestração de agentes, né? Agente 1, agente 2. Esses agentes aqui vai ter um for each de agentes aqui executando suas atividades. E o humano, o agente interage com o ser humano. Então, vai ter uma interação, aquele slide anterior que eu falei. Então, a codificação, por exemplo, com o Cloud Code, entre outras ferramentas, a gente vai ter revisão da documentação, o arquiteto ali vai ficar o engenheiro, né? A gente vai ser mais engenheiros, revisão, o desenvolvedor vai estar mais analisando a revisão desses agentes, fazendo análise do código. Os agentes vão trabalhar, mas vai ter que ter ali o ser humano em ação. A empresa que a gente está fazendo aqui, a gente vai utilizar essas ferramentas, certo? A gente vai utilizar o Visual Code aqui para a gente fazer um suporte nativo de muitos agentes e a gente vai ter uma função de arquiteto para monitorar em tempo real aqui os agentes. Pode colocar desenvolvedor e tudo mais. Então, nosso objetivo, nosso estudo de caso do Advance BR é esse, é que a gente possa implantar, fazer todos esses filtros e aí fazer os agentes, delegando os agentes com sua governança e os agentes começar a trabalhar. Só que o arquiteto, o controle vai ser para o gerente de projetos, monitoramentos, tudo isso a gente vai ter. Mas só que a força de trabalho vai estar com os agentes, certo? Mas o Visual Code que eu coloquei aqui é só um exemplo do nosso estudo de caso que a gente está fazendo, ok? Então, no próximo slide aqui e no próximo vídeo que eu vou delegar aqui, a gente já vai ter o ecossistema da empresa que a gente está implantando, que é a engenharia de software com multiagentes, no contexto da G Transporte Brasil, a empresa de segmento, né, de transporte que é a Advance BR. Então a gente vai substituir esforço manual por uma supervisão estratégica. Então a gente está pegando esse estudo de caso que eu expliquei agora de implantação de multiagente, a gente vai implantar nessa empresa e ver ali trabalhando, esses agentes trabalhando e funcionando. A gente delegou aqui todos os filtros que a gente fez de valor, a gente delegou a substituição da esforço manual. Presta atenção, a gente não tirou o processo definido. Implantou em cima da empresa G Transporte Brasil, num contexto de transformação digital, né? Que está acontecendo bom. O que é que acontece atualmente, né? Tem um modelo ali, mas vamos adaptar esse modelo aqui no nosso estudo de caso. Neste caso aqui é o SAFIE. Então, a gente vai fazer isso no próximo vídeo, essa implantação, e a gente vai acompanhar aqui um cenário aqui para esse ecossistema dessa empresa de gestão de frotas, ok?